Boa noite a todos. Hoje é com imenso prazer que nós nos reunimos, né, no um evento, primeiro evento sobre o cordel sinalizado. Eu sou a professora Kelly, sou professora e pesquisadora aqui da Universidade Federal do Paraná. Fizemos aí uma organização do primeiro cordel brasileiro em língua brasileira de sinais. E hoje nós vamos escutar um pouquinho a professora Clícia, que é a protagonista desta história em quadrinhos, que parte da equipe está aqui hoje, neste momento, mas durante o evento todos vamos estar presentes. Um cordel sinalizado, embora pareça uma publicação simples e curta, ela demanda muito tempo, muita qualidade e uma equipe multidisciplinar muito grande, que eu tive a honra de organizar e ser uma das principais pessoas para gerir este produto. Então, hoje nós estamos aqui com o professor Beto, com os tradutores e intérpretes que nos acompanham, o Peterson, e esqueci o nome dela, mas já, Ângela também, né? Ângela também, a professora Clícia, e a letraria, em nome, junto aqui com a Fernanda, que acompanha o projeto Histórias em Quadrinhos Sinalizadas desde 2018, quando nós tivemos a primeira publicação e a única editora a aceitar o desafio de publicar um gênero, sabendo que era um gênero em quadrinhos, mas um gênero com desdobramentos diferente, que é preconizar primeiramente a língua brasileira de sinais como primeira língua e a história em quadrinhos ser um objeto mais metodológico, mais didático para ter uma representatividade surda da comunidade surda brasileira sinalizante. Então agora eu vou deixar com vocês a protagonista, a pessoa especial hoje, que é a professora Clícia, que vai relatar a Kika, a estrela encantada, trazendo para vocês o conceito. A professora Clícia é professora e pesquisadora também da Universidade Federal do Paraná. Ela é a grande especialista na área do cordel, da literatura surda brasileira, e hoje ela vai, daqui a pouquinho, né, a letraria vai disponibilizar para vocês hoje o lançamento do primeiro cordel sinalizado. E agora eu passo a palavra para a Clícia. Lembrando que neste momento nós vamos fazer uma dinâmica que é deixar o intérprete e o sinalizante, e os demais ficam com a câmera fechada, e vice-versa, tá bom? Isso garante uma acessibilidade, considerando que nós temos um público majoritário surdo neste momento. Pode ir, Clícia.
Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros, ele era da literatura, ele era da literatura da cordel, é conhecido então como pioneiro, o pai da literatura de cordel, e ele pegava então essa disputa que tinha de oral, já da região Nordeste, e trouxe para a literatura de cordel. Já Francisco, junto com ele, Francisco das Chagas Batista, eles faziam a publicação de xilogravura, com muitas poesias, contação de história. E Francisco, então, ele vem de uma família que tinha muita tradição, já desde o avô, bisavô, os primos, de uma tradição oral, desse cordel oral. E Francisco trouxe, então, toda essa habilidade que ele tinha, que possuía da poesia, e influenciou, então, a região, e os dois, tanto Leandro e Francisco, são os pais tanto ali na região da cidade de Teixeira, na Paraíba, e influenciou toda a região. Pode ir para o próximo slide, por favor. Ok. Esse é o sinal da conhecida mãe da literatura de cordel, Maria das Neves Batista Pimentel. Ela é filha do Francisco. Eles vêm toda de uma família que passou de geração a geração, e sempre foram homens, e ela foi a primeira mulher a absorver, então, essa cultura e transmitir essa cultura. Teve início em 1945, onde o machismo na sociedade era ainda mais forte. Então, a poesia era uma coisa muito permitida para os homens, mas para as mulheres ainda era muito difícil. Então, a Maria das Neves teve essa notícia de colocar o nome, ela colocava um pseudônimo, que era Altino Alagoano, que era o nome do marido dela, porque ela, como mulher, colocando o nome dela como autora, não teria representatividade. Depois de um tempo, o filho dela, que era um poeta, influenciou, incentivou ela a aparecer e colocar o seu próprio nome, Maria das Neves. Então, em 1960, ela se posicionou e então mostrou o seu rosto, o seu nome, e foi então considerada a mãe da literatura de cordel, com influência da família desde Francisco. Tanto a poesia quanto a prosa, elas fazem parte da literatura de cordel e estão presentes na literatura de cordel. Tanto na oralidade, na peleja e também no repente. São tipos orais que trazem estrofes, trazem parágrafos, que tem toda uma oralidade, toda uma entonação na fala oral, tem toda uma estrutura que caracteriza a literatura de cordel e a poesia e prosa de cordel. Apresentando agora como funcionam as estrofes dentro do cordel. Tem a cestilha. A cestilha existe um padrão é a mais usada entre os cordelistas, apresentado para rima positiva. Também são sílabas medidas, sendo que os poetas eles costumam escrever em folhetos de até 8 páginas, e segue ali, então, o estilo em versos. E também tem a septilha,
que é o estilo e a poesia de 7 versos, chamado também de 7 linhas. Tem a 10ª, que é uma estrofe ou estância de 10 versos e 7 sílabas. E já o martelo agalopado, é uma estrofe de 10 versos em decassílabos, obedecendo a mesma ordem de rima dos versos da 10ª. Eu vou mostrar como funciona a estrutura, as rimas, no próximo slide. Aqui vocês conseguem visualizar uma literatura de cordel. E o que está circulado em vermelho é uma estrofe. Então, são várias estrofes. Então, o que está em vermelho circulado é uma estrofe, são 9 estrofes, com 7 versos cada uma. Então, ele é bem estruturado. Aqui vocês vê visualmente um exemplo de uma literatura de cordel escrita. Pode passar o próximo slide. Aqui vocês conseguem entender como funcionam as rimas. Ali vocês estão vendo 7 versos, é uma septilha. Aí você consegue ver a métrica das sílabas. Está separado ali, então. São 7 versos, por isso uma septilha, com as rimas. A 7A, ela vai rimar com a 7A, que é a primeira, terceira e sétima rima. Já o 7B é a segunda linha e 7C, quarta e quinta. Então, essa é uma estrutura da literatura de cordel. Ela segue muito a estrutura do repente, que tem toda uma estrutura de sextilha ou septilha. Então, o repente, ele sempre segue, mesmo no oral, toda essa mesma estrutura. Pode ir para o próximo slide. Aqui pensando sobre, então, toda essa cultura, essa tradição da literatura de cordel, ela nunca foi acessível em língua de sinais, e sempre foi muito trabalhado nas escolas, a literatura de cordel, mas sem essa acessibilidade. Então, na região Nordeste, ela é muito trabalhada, a literatura de cordel, mas nunca acessível para os surdos e nem na língua de sinais. Mesmo professores surdos e alunos surdos da região sentiam, então, essa falta de acesso a esse material, tradução do cordel, tentar fazer alguma adaptação, e foi pensado muitas propostas e estratégias. Então, a pesquisa de doutorado é para tentar auxiliar e pensar numa proposta, tanto de tradução, estratégias de tradução, e também de produção de literatura de cordel. Os ouvintes recebem muito essa informação já há muito tempo, uma tradição muito grande, mas muitas vezes daí falta detalhes e aprimoramento, aprofundamento bilíngue para receber essa informação da mesma maneira para os surdos. Pode ir para o próximo, por favor. Então, e o cordel surdo? Ele é produzido pela mão, o surdo usa muito a mão como meio de comunicação, faz parte da cultura do surdo, da comunidade surda. Também os codas, intérpretes, eles podem trabalhar e sempre produzem, tanto a literatura, faz parte, então, o cordel surdo faz parte da literatura surda. Ele pode ser, então, desde uma criação, tanto de poesia ou prosa, sempre com cultura da região Nordeste, como eu sou da Paraíba, às vezes
de vários outros estados ali da região do Nordeste, como então sempre a cultura da região é produzida na literatura de cordel, através de contação de história, de rima, de prosa. Tinha o padre Cícero, da região, muito conhecido. É uma cultura muito forte do sertão, do sertanejo. Então, sempre é colocado isso na rima, e agora a gente usa isso usando as mãos e a língua de sinais. Então, existe a criação e existe também a adaptação. A adaptação pegar, tem os vaqueiros da região, as comidas típicas, então eles sempre levavam nas costas, então tem toda essa adaptação da cultura. Então, por exemplo, o lobo-mau, ele não, lá na região não usa muito lobo-mau, usa sim o bode, então eles têm sempre adaptado para a cultura da região. Tem, de repente, eles falam muito do bode mau, então sempre trazendo aspectos culturais da região, e o vaqueiro sempre carrega as coisas no saco, nas costas. Então tem muito dessa adaptação. E também tem a tradução dos cordéis. E os professores surdos podem criar, podem adaptar, podem contar histórias, trazendo toda essa riqueza da literatura de cordel, fazendo então uma produção bilíngue. E também com tradução, muitas traduções, junto com os ouvintes e a comunidade surda, podem fazer traduções dessa literatura de cordel, com seus regionalismos, e também com as suas gírias, com os seus significados, as culturas. Então, fazendo toda essa criação, adaptação e tradução, criando muito, trazendo ali para a literatura de cordel. Podendo improvisar, podendo criar. Pode ir para o próximo. O cordel das mãos surdas, ele produz poesia, produz humor, narrativas, lendas, HQ sinalizada e também contos de fadas. Então vocês, professores, surdos, ouvintes, que são bilíngues, podem então criar e explorar toda essa riqueza do cordel, trazendo esses diversos gêneros dentro do cordel. O cordel, você pode misturar a literatura surda com o cordel, pode fazer toda essa mistura como batendo no liquidificador e trazendo toda essa riqueza cultural. Os temas nas criações pode ser tanto criação, adaptação ou tradução. Os temas que são trabalhados na literatura de cordel é a cultura, o cangaço, a religiosidade, a seca, o sertão, os conflitos, o coronelismo, também as dificuldades da vida no sertão e diversos outros temas, como, por exemplo, o ser nordestino, viver na seca, resistência surda, os conflitos na pandemia, como lá na região Nordeste, muita literatura de cordel abordou temas da pandemia, também o humor. O padre Cícero, ele trabalhava a religiosidade com o cangaço, também trabalhava muito humor, e a gente pode então aproveitar, nós como surdos, aproveitar da cultura surda e incluir dentro desses temas. Pode ir para o próximo slide. Vou explicar para vocês eu expliquei todos esses processos, os versos, as rimas, a cestilha, a septilha, toda essa estrutura do cordel, que é do cordel que é produzido pela cultura ouvinte,
e é produzido no papel. Então, mostrar um exemplo de uma criação minha, sinalizado, um cordel sinalizado, pensando todo, respeitando essa estrutura, essa rima, esse ritmo, toda essa estrutura da literatura de cordel, trazendo, então, para a sinalização. Aí eu fiz toda a tradução para o português, eu produzi em língua de sinais, depois eu traduzi para o português, colocando na mesma ordem numa cestilha, que é a ordem da literatura de cordel. Então vocês também podem produzir primeiro na língua de sinais, principalmente os surdos, que têm a língua brasileira de sinais como primeira língua, produzir a sua literatura de cordel sinalizada, usando visual vernacular, classificadores, performance, o haikai, usando estruturas de haikai, que é uma poesia com 3 versos, uma poesia curta. Também contação de histórias. Vocês podem fazer toda uma criação respeitando essas estruturas da língua de sinais, e depois, na tradução para o português, você faz as adaptações linguísticas do português, respeitando as estruturas do cordel. Pode ir para o próximo. Aqui são criações no canal do YouTube, Mãos Arretadas. É um projeto de literatura de cordel surdo. Foi feita a tradução, adaptação, criação, poesia, contação de histórias, diversos gêneros, usando vários materiais, pegando imagens, vídeos, usando os recursos visuais, trazendo, então, essa literatura de cordel sinalizada. Você consegue ver a foto que está no meio, com o fundo branco. Ele fez a tradução de uma literatura de cordel. Ele é gaúcho, então ele fez adaptando para a cultura ali da região sul, mas respeitando a estrutura do cordel. Mas fez com a cultura gaúcha. Então, não precisa só reproduzir a cultura do Nordeste, mas sim você pode fazer essa adaptação da cidade de Curitiba, do Paraná, do Acre, Rio de Janeiro. Você pode fazer, então, essas adaptações seguindo a estrutura do cordel. É possível também, sim. Pode ir para o próximo. Isso é muito importante para a comunidade surda, ela produzir e criar de uma forma natural a sua literatura. Então, usando vários estados e produção de surdos com diversos temas, vinculados com a cultura surda, com humor, com contação de história, poesia. O primeiro, que ocorreu em 2020, e o segundo foi em 2021, ano passado. E agora nós teremos mais um, que será no dia 19 de novembro, de agora, 2022. E 19 de novembro é o dia do profissional cordelista. É o dia do cordelista. Então, como é uma data comemorativa muito especial, a gente está trazendo a comunidade surda para, então, participar dos Mãos Arretadas, produção vai ser uma semana com mini cursos, com muito aprendizado, com várias apresentações, então aproveitem, é muito importante. Os professores surdos ou professores ouvintes que são bilíngues, eles podem pegar na internet alguns livros de produção visual do cordel com xilogravura e aproveitar desse visual da xilogravura para auxiliar em métodos e estratégias para educação de surdos. Nós temos ali o Gato de Botas, dá para fazer algumas adaptações, como o Pequeno Príncipe, também dá para fazer para o cordel, tem o Pequeno Príncipe cordel. Temos diversas fábulas, o Patinho Feio em cordel também temos.
trazendo, então, de como seriam essas histórias dentro da cultura do sertão, do nordestino, com a comida diferente, com a região seca, com todas essas adaptações culturais e visuais da região. Então, dá para fazer muitos trabalhos. O próximo. Chegamos ao fim da minha fala. Queria agradecer muito a presença de todos e todas. Não esqueçam, a arte de sinalizar, com sarau, vai acontecer dia 19 de novembro. Terá diversos minicursos, vai ser durante toda uma semana. Agradeço muito. Pronto, a gente vai aqui na perspectiva bilíngue e vamos nos adaptando. Então, como eu coloquei para vocês, né, nada como ter uma aula, aí nem que for um pouquinho com a professora Clícia, é muito bom aproveitar todos os conhecimentos, e especificamente da parte que fala, a parte que vem nos trazer informações para o ensino bilíngue brasileiro. Então, eu já falei para vocês que eu sou a professora Kelly, juntamente com o professor Danilo, que daqui a pouco vai falar um pouquinho com vocês. Nós introduzimos o projeto HQ Sinalizadas dentro da Universidade Federal do Paraná. Começamos com o registro dele agora em 2020, então a gente tem aí um percurso até 2025. No entanto, esse projeto institucional, ele começou bem antes, ele começou em 2016 e a nossa primeira publicação foi em 2018. Então, o projeto HQ Sinalizadas, como a professora Clícia comentou, é uma perspectiva de materiais bilíngues para surdos dentro dos gêneros textuais existentes no Brasil. Então, as histórias em quadrinhos, ela é praticamente uma política educacional brasileira que adentra tanto o PCN quanto os parâmetros curriculares nacionais e as diretrizes curriculares nacionais preconizam o uso dos quadrinhos em sala de aula. Então, nós temos uma quantidade de publicações muito grande na área da educação, e os quadrinhos que encontramos sendo trabalhado no contexto brasileiro vai mais ao encontro do atendimento educacional especializado e não do público que tem o bilinguismo para surdos ou as escolas surdas, escolas bilíngues surdas brasileiras. Então, a ideia foi criar um material, uma história em quadrinhos que atendesse este público, tá? Então, a primeira história em quadrinhos foi o Congresso de Milão, publicado em 2018, e nós tivemos uma repercussão muito grande, né? E quando os surdos, esse público é um público mais adulto, mais acadêmico, quando os surdos comentaram conosco que não faz parte da vida infantil deles os quadrinhos. Isso nos assustou no sentido de que, como não, os gibis ou a Turma da Mônica não faz parte deste repertório. Então, começamos a fazer pesquisas mais concentradas, mais aprofundadas, e as crianças surdas sinalizantes em Libras disseram não se identificar com esse gênero, porque, embora fosse colorido e interessante,
a quantidade de textos escritos, a língua portuguesa, que é a segunda língua para surdos, tinha muito, e acabavam não conseguindo compreender. Então, esse gênero, embora venha a ser um gênero que circule muito no país, não corresponde a esta identidade surda brasileira. Então, começamos a desenvolver mais quadrinhos, tanto o início do quadrinho, que hoje vocês veem o aspecto físico do quadrinho, mas o quadrinho ele é muito mais que isso. Ele demora em torno de 2 a 3 anos para ficar pronto. O roteiro nosso é sinalizado, depois é passado para o português. E as temáticas envolvem os artefatos culturais da cultura surda. Então, depois o Danilo vai falar um pouquinho sobre cada história em quadrinhos. É uma equipe multidisciplinar e a ideia é fazer materiais, divulgar os materiais, tendo a Libras como primeira língua e a língua escrita e os desenhos, as imagens, em segundo plano. Então, o início foi com a apresentação do Luiz, que esse daí é o autor do Congresso de Milão, quando em um evento do curso de Libras, do curso de Letras, o curso de Letras Libras estava presente e o professor Danilo estava fazendo uma apresentação e mostrou as tiras do Luiz. O Luiz é ouvinte, pertencente à comunidade surda, e ele é ilustrador. Então, o professor Danilo pegou umas tirinhas dele para ministrar esse curso. Então, lá, ao encontro da publicação do Explanar, que foi a primeira história em quadrinhos silenciosa mais divulgada nacional e internacionalmente, nós fizemos um estudo e uma adaptação para que, ao invés dos balões, a representatividade nas expressões faciais, no corpo, nas mãos, né, fosse o centro dos personagens. E isso acabou dando muito certo, a ponto de a gente estar aí conseguindo publicar uma história em quadrinho por vez, por ano, até 2 agora, este ano publicamos 2. Então, o contexto científico da história em quadrinhos vai ter uma metodologia própria, uma metodologia que vem desde os estudos bibliográficos aos artefatos culturais da cultura surda, os movimentos da cultura surda. O público-alvo destes quadrinhos, por enquanto, são acadêmicos surdos, não são crianças ainda, é a próxima etapa que nós vamos direcionar. E eu e o professor Danilo hoje, né, dada a grande procura em outras escolas de surdos e também fora do país, nós temos atuado hoje mais como organizadores desta metodologia e não mais como especificamente roteirista e auxiliando no processo. O mesmo aconteceu agora com a professora Clícia, protagonista desta história. Ela roteirizou em língua brasileira de sinais. Eu, o professor Danilo e o professor Beto, que está aqui, fizemos a tradução, a reorganização, a organização, e o Beto, ilustrador, aceitou o desafio, né, de ilustrar esse cordel, trazendo aí para vocês o primeiro cordel sinalizado. Então, tudo gera um grande movimento que não depende só da gente para transformar em um produto. Nós temos várias outras histórias em quadrinhos, em nível ainda de roteiro, várias instâncias, por isso que demora em torno de 8 anos. Então, nós aqui elencamos algumas ideias, nunca é uma metodologia que não vai depender de adaptações, porque vai depender quem roteirizou, se foi um surdo ou um pertencente à comunidade surda, um sinalizante, então depende muito de quem vai ser o autor para começar. Mas a narrativa é visual, a gente utiliza menos recursos verbais possíveis, então ela vai mais ao encontro das narrativas silenciosas da literatura. A gente explora o campo imagético, atendendo, indo ao encontro da gramática das línguas de sinais.
Então, a sintaxe dos quadrinhos, a gente adapta para a sintaxe das línguas de sinais. No caso, o ano passado, nós tivemos aí a primeira história em quadrinhos que relatou a história dos surdos terena. Ela foi feita em Libras, mas nós estudamos também a sintaxe da língua terena de sinais para tentar ser mais coerente e trazer mais próximo possível. Mas em razão da pandemia, nós não conseguimos fazer com que os terenas surdos participassem a ponto de sinalizar a história em quadrinhos por completo. É uma outra etapa que nós vamos trabalhando. Então, nós fazemos a intensificação corporal e dando mais ênfase, no caso da língua brasileira de sinais, aos aspectos faciais e das mãos, como vocês vão percebendo no decorrer das narrativas e também dos personagens. Isso faz com que os surdos que sinalizam em Libras tenham uma maior identificação com aquela história em quadrinhos, com aquela história narrada, mas também não há necessidade de sempre se contar a história dos surdos, porque eles também têm as histórias em quadrinhos como meio de entretenimento. Então, por isso que algumas histórias em quadrinhos, ou as primeiras, são relacionadas a conteúdos mais acadêmicos, porque o público destinado foi esse. Então, há necessidade de se saber o público ao qual você quer atingir. E agora a gente já está alterando ou abrindo um pouco mais para outros públicos em razão das demandas. Então, apresenta-se esse projeto uma metodologia fixa, uma metodologia organizada pela UFPR, pelo projeto, que primeiro vai fazer um bom levantamento bibliográfico, depois vamos analisar aquela cultura e a demanda, depois vamos trabalhar o roteiro e sinalizado, ou roteiro em segunda língua, depois vamos buscar um ilustrador que se identifica com a temática, e aí depois é que nós começamos as produções, tanto em língua de sinais, quanto os desenhos. Então, as ilustrações, para a gente percebe que elas são as mais fáceis. É mais difícil conseguir o ilustrador, mas depois que consegue o ilustrador, a história em quadrinhos, o produto acaba indo. No entanto, o aspecto L1, Libras como L1, acaba demandando mais tempo, porque a gravação de vídeo, a edição dos vídeos, depois nós fazemos o sinalário e o glossário daquela temática, ou seja, uma recolha nacional online pelos grupos, trazendo os sinais que mais se apresentaram ou que são utilizados naquela temática. Isso demora bastante tempo. Boa parte são sinais provisórios e outros são sinais que estão soltos pela comunidade ou mesmo na internet. No caso aqui do cordel, é a professora Clícia que fez a recolha, uma recolha mais produtiva, uma recolha considerada mais rápida, até porque ela é imersa nesta temática e também trouxe para a gente muitas coisas. Pode passar o slide? Mas aqui o meu papel hoje é dizer, enquanto organizadora, né, que nós buscamos na época, como eu já salientei lá no início, uma editora. Foi muito difícil encontrar uma editora para agarrar o projeto, fazer uma relação direta entre vídeos, imagem visual e mais a modalidade escrita, ou seja, tinha que agarrar o projeto, né? E a Fernanda, aqui presente, da letraria, da editora, comprou a ideia e desde então a gente tem sistematizado a publicar e trabalhar em conjunto com esse projeto. Então, a primeira foi o Congresso de Milão, a segunda foi a Mulher Surda na Segunda Guerra Mundial, a terceira, que foi no mesmo período,
Tons de Melancolia. Depois nós tivemos aí das Surdo-Olimpíadas, a qual eu coloquei para vocês dos Terena, e a última é uma produção, já não tem tanta característica de histórias em quadrinhos convencional, mas ela é uma adaptação de um poema da Amazônia, de um surdo, e também foi ilustrada por uma aluna pesquisadora surda. Então, a gente já está fazendo um aspecto de gênero híbrido, muito importante, que o gênero história em quadrinhos acaba permitindo, mas sempre trazendo a relação libras como L1 em vídeo, sinalários e glossários específicos, depois as imagens e, por último, em tudo em concomitância com o português. Então, nós temos tido aí uma representação e uma identificação muito grande com o projeto e com as histórias em quadrinhos produzidas aí por essa equipe. O professor Danilo tá conosco, né, desde o começo, a professora Clícia também, e assim instauramos um grande grupo, tendo surdos e não surdos, indígenas e não indígenas, e amantes ou não dos quadrinhos. Mas é muito difícil alguém não gostar dos quadrinhos. No caso dos surdos, a gente vê uma identificação um pouquinho posterior, ou seja, não é muito na infância, mas depois, quando se descobre lá por 12, 13 anos, que já tem o português escrito como segunda língua, acabam também se identificando com os quadrinhos. Então, da minha parte é isso, chamo o professor Danilo para continuar e agradecer aí a presença e a participação de todos, em especial do grande grupo que a gente se constitui, não só no Paraná, mas em outros estados brasileiros. Só um pouquinho que a gente vai trocar agora. Olá, boa noite a todos. O meu nome em Libras é esse, Danilo. Sou professor da Universidade Federal do Paraná. Como a professora Kelly já apresentou, todos os projetos de HQ, e é muito importante levar essa informação e conhecer esse projeto. Como vocês podem ver aqui ao lado, essas publicações da letraria, foi um trabalho de muito tempo da nossa equipe, e nós temos novidades em HQs, juntos com a professora Clícia, espero que todos estejam curiosos. Mas antes eu gostaria de explicar, bem resumidamente, o que é cada uma dessas HQs. Pode ir para o próximo. Esta foi a primeira HQ, o nome é O Congresso de Milão. Foi a primeira publicação, foi o que deu início, foi a semente desse projeto. O desenho do Luiz Gustavo, foi o mesmo que fez as tirinhas, que a professora Kelly apresentou, ele que fez os desenhos, e a história do Congresso de Milão é muito conhecido da comunidade surda. Foi um congresso onde foi debatido e votado qual era a melhor metodologia de ensino dos surdos, e foi optado então pelo oralismo, proibindo a língua de sinais, proibindo e cancelando o uso da língua de sinais, gerando aí uma lacuna enorme, impondo a oralidade para a comunidade surda. É um tema muito relevante e um marco histórico negativo, mas foi um marco histórico muito, muito marcante para a comunidade surda, por isso foi representado nessa HQ. E foi feita toda uma adaptação. Começa usando preto e branco, existe uma intenção nisso, né? Não tem balão de diálogo, então não existe balão de diálogo, como muitas HQs que nós estamos conhecidos. Pode ir para o próximo.
A segunda publicação foi contando a história sobre a mulher surda na Segunda Guerra Mundial. Quem organizou o roteiro foi um aluno surdo, é o Germano. Esse é o sinal dele em Libras. Ele é de descendência de judeu, ele é surdo, e eu, conversando com ele, na UFPR, a gente conversou, criou esse roteiro. E a HQ foi uma pesquisa básica de como acontecia a história dos surdos na Segunda Guerra Mundial. Foi feito, então, esse recorte, mostrando, então, a história dessa mulher surda durante o período da Segunda Guerra Mundial. Com o nazismo, com toda a pressão que o nazismo fez na Segunda Guerra, com toda a discriminação e extermínio dos judeus, também extermínio das pessoas com deficiência e dos surdos, com aquela falsa ideia de uma raça suprema. E é uma ideia política muito importante que precisa chegar ao surdo, para que eles tenham consciência, para que não ocorra novamente as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra. É uma história muito forte, e por isso, discutindo com o Germano, nós pensamos em apresentar em forma de HQ para atingir um público infantil, que o HQ ele fica um pouco mais leve, a história é pesada, mas o HQ ele traz um pouco mais leve, que a gente consegue, então, trabalhar e apresentar essas atrocidades que ocorreram trabalhando com o público já infantil. O desenho ele é um pouco diferente, a primeira HQ do Congresso de Milão. Por que aqui nós temos algumas diferenças? Aqui nós temos onomatopeias, como vocês podem ver, como batidas, como o tapa. Então, foram colocados onomatopeias. Na imagem aqui ao lado, vocês conseguem ver que no tapa, né, tem um pou, que é uma onomatopeia do barulho. Também o arrastar ali também tem o som da onomatopeia. Por isso, o som, o visual ali é muito interessante, muito importante para conseguir trazer todos esses recursos visuais. Nós tivemos, então, o apoio da editora, da letraria. Foi muito importante, então, todo esse apoio. E também a editora, a letraria, ela apoiou essas publicações e teve bastante procura para esse material. Ganhou troféu também, sobre o troféu da HQ, é o Oscar da HQ, né? Ganhou, então, também esse prêmio. Teve indicação, várias indicações no meio da HQ, e é uma história muito interessante, voltada para a comunidade surda, e é um investimento do nosso projeto, né? E teve indicação, isso foi muito interessante, saiu em jornais, foi muito, muito bacana mesmo. Foi bem emocionante, a gente ficou muito feliz. Infelizmente, a gente foi indicado, mas não ganhou. Mas quem ganhou foi o mesmo grupo da Turma da Mônica, ele já é muito reconhecido como o gibi no Brasil, mas só o fato de ser indicado foi muito, muito importante e muito interessante mesmo. Pode ir para o próximo. A terceira publicação que iremos apresentar aqui se chama Tons de Melancolia. Esse texto é focado na área da psicologia. Ele trabalha e aborda sobre o tema de suicídio, depressão, sobre a solidão, a tristeza. Você pode ver que a cor do desenho, ela trabalha muito com o amarelo, que é uma cor que marca muito, né, o Setembro Amarelo, de combate e prevenção ao suicídio. Ele começa ali com um tom de azul, que remete muito a essa tristeza.
e depois ele vai para o amarelo, e até que chega no verde, que é a felicidade. Então, ele trabalha com esse visual das cores, que vai da tristeza para aquela ideação suicida, até conseguir chegar na felicidade. A outra HQ é sobre as Surdo-Olimpíadas Encontros Linguísticos. O desenho é de um aluno do curso de Educação Física. E essa HQ foi quando teve as Surdo-Olimpíadas. E ele trabalha vários esportes. E foi escolhido, então, um esporte, uma modalidade para ser representada no gibi. Uma modalidade esportiva, que é orientação, que é uma orientação esportiva que na verdade, o tema escolhido foi essa orientação esportiva, para saber qual modalidade o surdo se encaixa, qual modalidade ele escolheria, para o surdo ter essa consciência de que ele pode escolher, que ele pode participar. Na Paralimpíada, os surdos não tinham direito a participar, mas então daí foi criada essa outra modalidade, que é a Surdo-Olimpíadas, e essa HQ mostra e incentiva as crianças que elas podem participar do esporte, que elas podem chegar numa Olimpíada assim, e participar. Pode ir para o próximo. A outra HQ que queremos apresentar, ela traz sobre o tema Seno Boquere Caixomunete, de língua indígena, fala sobre uma pajé surda, do aluno Ivan, que vocês podem ver aqui na foto ao lado, junto com a professora Kelly, e ele foca na comunidade, num povo indígena, da língua terena, o povo tereno, indígena. Nós temos uma grande diversidade de povos indígenas no Brasil e foi escolhido, então, esse povo tereno, que eles têm uma língua de sinais própria, diferente da língua brasileira de sinais, que é a Libras, é a língua terena de sinais, que é uma minoria linguística, e foi, então, apresentado como que essa cultura, que é uma cultura muito diversificada, o surdo terena, ele apresenta também na HQ todo um sinalário com os sinais da língua de sinais terena. E essa HQ foi a primeira a usar um QR Code. É a primeira HQ que usou um QR Code, você pode abrir no celular e tem toda uma sinalização, um vídeo, com auxílio da tecnologia para esclarecer, para ficar mais rico e interativo. Pode ir para o próximo. Aqui, mostrando resumidamente, muito breve, né, a cada uma das HQs, mas ela foi muito divulgada, teve muita procura, saiu em muitos jornais, também apareceu no Jornal da Rede Globo, na RPC, que é a regional da Globo aqui no estado do Paraná. Também procuraram para entrevista, teve muita contação de história, apresentamos diversos projetos, e foi muito, muito bacana mesmo toda essa diversidade. Pode ir para o próximo. Então, agora nós chegamos aqui para o novo lançamento, a nova publicação da letraria da professora Clícia, que é, então, um trabalho de cordel. Foram 2 anos de trabalho, muito trabalho focado na literatura de cordel, junto com a professora Clícia, também o professor Beto, ele é o desenhista, junto com a Clícia, os dois irão explicar logo em seguida como foi a produção, então, dessa literatura de cordel, essa nova publicação da letraria, que se chama Kika e a Estrela Encantada.
A Clícia depois vai abordar e explicar sobre do que se trata toda essa história da Kika e a Estrela Encantada. Então, aqui nós temos essa nova publicação, ela é voltada para o público infantil surdo, para que ele consiga se identificar com a cultura do Nordeste e também com toda essa região, compreender como é essa região e como traz toda essa influência da literatura de cordel. Eu fiquei pensando numa HQ que trouxesse esse visual para o surdo, porque é muito importante o visual para a cultura surda. Em 2016, eu estava estudando mestrado na área de tradução sobre... E aí o professor explicou sobre a tradução, como seria importante a literatura para a literatura surda, representar ali o Sertão Veredas. A gente pensou então em traduzir Sertão Veredas, que é de João Rosa, que é um livro muito grande. A gente pensou em fazer essa tradução para a língua de sinais, esclarecendo, lendo, pesquisando e trazendo os recursos visuais adequados. E eu pensei em sim fazer essa publicação. E depois encontrei com a professora Kelly, com esse projeto, e com muito carinho, pensando nas crianças surdas e para a comunidade surda também, pensando então em trazer essa minha pesquisa da literatura de cordel. E o que eu percebi é que a maioria dos surdos, eles não conhecem a literatura de cordel. A maioria, os ouvintes, eles recebem muito mais informações sobre como que é o sertão, como que é o nordestino, e o surdo fica muito privado de muitas informações, inclusive de não receber as informações de como é a vida no sertão, como é a história do nordestino, a história do cangaço. Então, a ideia original é apresentar, e falta muito literatura de cordel sinalizada. Então, a ideia de trazer ali a estrela é trazer essa sinalização. Eu, né, a professora Clícia, a gente fez essa adaptação, então, para a Kika, que esse é o sinal dela na bochecha. Ela é uma menina surda, que se sente solitária, que está no meio de muitas pessoas ouvintes, e ela só tem contato com pessoas ouvintes, se sente muito sozinha, até que a avó dela sinaliza, explica para ela, mostrando, e até que ela consegue receber essa cultura, essa informação do Nordeste, e como uma mágica ela começa a adaptar e a sinalizar. No cordel, a vovó ela está presente em si, que é um pouco da minha história também. Eu agradeço muito a minha família que trouxe. Não sou a primeira da minha família a lidar com literatura de cordel. É um legado da minha família, graças à minha avó. Então, agradeço muito a minha avó por ter me passado isso. E como ela me passou com grande carinho, eu valorizo muito e quero trazer essa cultura tão rica para a comunidade surda, com o orgulho de ser nordestina que eu tenho. E no final é uma estrela encantada que está no céu, que é a avó que olha para a Kika, assim como a minha avó olha para mim. Então, a literatura de cordel, ela possibilita muitas contações de histórias, exploração do visual vernacular, que é um recurso da língua de sinais. Acho que, resumidamente, é isso. E agradeço muito, muito a todos. Agradeço muito a professora Kelly, o professor Danilo. Agradeço muito o Beto, esse é o sinal dele, Beto, que foi o desenhista, um profissional
excelente, muito bom, foi muito paciente comigo, ele tem uma energia muito positiva, ele ouvinte com a sua cultura, eu surda com a minha cultura, a gente conseguiu linkar isso muito bem, a gente fez um drink gostoso ali, misturando essas duas culturas, conseguiu fazer um mix muito bom. Então, toda essa equipe foi muito maravilhosa. A Jéssica também, que foi tradutora, que nos auxiliou. Ela também é da Paraíba, tem o mesmo jeito arretado que eu. Também o Darley também, que é um surdo profissional, que faz edição, que ajudou muito. Eles ficaram 3 anos ali no Mão Arretadas, trabalhando muito comigo. É uma equipe maravilhosa, só tenho que agradecer a todos e a todas. E o meu noivo também, o Diego. Ele me auxiliou muito, me motivando, me apoiando, compreendendo a minha situação, a minha vida profissional e sempre me incentivando muito. Então, eu acho que é muito importante ter todo esse apoio, trabalhar com uma equipe tão rica e maravilhosa assim. Só tenho que agradecer realmente imensamente a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de saber essa questão dos slides. Pronto, vai passar os slides, né? Das imagens. Eu sou professor da Rede Pública de Estado do Rio Grande do Norte. Lá desenvolvo atividades num centro cultural. Pode parar nessa aqui, tá bom? Depois a gente retoma a imagem. No Centro Cultural Professor Américo Oliveira Costa, que é um centro cultural onde existe a Gibiteca. E lá nós desenvolvemos trabalhos de como usar quadrinhos, né, as histórias em quadrinhos, no ensino, direcionado tanto para os professores, né, que são leigos, para conhecer a ferramenta, como também com estudantes. Nós temos 2 coleções direcionadas para esse público, né? Tem uma publicação chamada Quadrinhos na Escola, que foi idealizada pelo professor Luiz Elson, que tem por objetivo divulgar a produção de alunos da rede pública que possuem talento, né, nessa área de quadrinhos. E recentemente foi lançada também a coleção Desenhos Potiguares para resgatar a memória gráfica do Estado. Então nós temos essa preocupação de algum tempo e desenvolvemos mais de 12 anos nesta área. Então o momento de hoje é de muita satisfação, né, gratidão e de celebração, né? Eu tenho a noção de que essa celebração não se restringe somente à equipe, à Clícia, mas eu acho que é o cordel brasileiro, né? Acho que nós estamos marcando um marco, né? Está sendo um marco para a literatura do cordel. Eu acho que assim como foi falado lá na frente, no início ali com Clícia, falando do pioneirismo de Dona Maria das Neves Pimentel, que estimulou a surgir cordelistas, né? Mulheres cordelistas. Da mesma forma, eu creio que vai ter um impacto da produção de Clícia para motivar que surjam novas Kikas e Kikos, né? Encantados com o cordel. Eu só tenho gratidão, agradecer a Clícia, todos do projeto HQs Sinalizadas, né? Como me acolheram, pela confiança. Também agradecer ao SEB, que é a instituição que eu pertenço, por ter nos liberado, né? Para a gente poder se dedicar com afinco a essa empreitada. E dizer que, além do produto em si, toda a importância que ele tem, eu diria que ainda teve para mim um outro grande marco, que foi a minha tomada de consciência, ainda que tardia, da condição do surdo no Brasil, né? Porque até então eu engrossava as fileiras do senso comum, desinformado, né? Como a mídia, parte da mídia nos desinforma, por meio de telenovelas, séries de TV, filmes, mostrando um surdo que é todo surdo alfabetizado, que faz leitura labial, né? Então, a coisa assim que eu vi na prática não é bem assim. Infelizmente, não existe um entretenimento direcionado à comunidade surda.
existem vários dialetos, né? Acabou de se falar aqui da comunidade indígena terena. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande. Não houve obstáculo nenhum, como o Clício falou, houve uma sincronia muito boa, uma sinergia muito boa, né? Entre todos da equipe. A barreira que poderia ser a de comunicação, ela não existiu, porque nós fizemos uma comunicação muito visual, né? E afetiva, e graças a Deus fluiu muito bem. Vocês vão ter a oportunidade de conferir agora um pouco, né? Não vou lançar nenhum spoiler, né? Mas vamos mostrar um pouco de como foi a produção. Para quem não me conhece, enquanto ilustrador, a cultura nordestina está muito enraizada em tudo que eu faço, né? Desde roteiro, pode ser ficção científica, fantasia. Eu dou um jeito no Nordeste de fazer presente. E aqui não seria diferente, né? Eu tomei como referência a arte naif, muito nordestina, e também um pouco da xilogravura, para a gente apresentar a Kika, né? Vocês viram na apresentação do Danilo vários exemplos das outras publicações, e eu me preocupei em ter a cara da proposta do que Clícia nos apresentou, né? Um cordel em quadrinhos. Então, aí a primeira página é essa, que vocês estão vendo aí. Ela seria, um quadrinho normal, seria aquela parte que tinha o título da história, roteiros e desenhos. Então, nós optamos em fazer a página introdutória uma capa de um cordel, para já jogar o leitor, né, dentro dessa dimensão do que ele estaria por vir. Pode passar o slide, por favor? Pronto. Então, à esquerda, nós temos aí uma página aí que vocês vão ver essa questão que eu quis falar da influência da arte naif, foi sobretudo na paleta de cores, né? Nós usamos cores bem vivas e chapadas, né? Que é uma característica da arte naif. A gente também, da passagem de uma página para outra, diferente das outras edições, a leitura de Clícia e a Estrela Encantada não será uma leitura, para quem produz quadrinhos, muito linear, né? Cada página conta a sua história. Nós tentamos transmitir o que Clícia colocou, né? De uma maneira que cada página acabou tendo uma identidade própria. Então, nós usamos da xilogravura, nós pegamos a ideia de usar os personagens sempre representados em perfis, né? Aquele olho grande, expressivo, que é da característica também dos personagens de xilogravura. E pode passando. E também a questão da repetição, né? Repetição de imagens dentro da narrativa, né? Nós repetimos muitas vezes as figuras, que é uma característica também da xilogravura, né? Tanto na capa dos folhetos, como na sua própria comercialização, ela é repetida várias vezes, e nós colocamos isso como elemento narrativo. Outro elemento também que foi utilizado foi a questão dos personagens são a parte de deformados, né? Vamos dizer assim, né? Eles estão com mãos e pés grandes, ou o contrário, né? O contrário, às vezes são cabeça grande e mãos e pés pequeninos, né? Que também é outra característica da arte naif. Então, nós tentamos mesclar um pouco disso e trazer o material mais inédito possível, né? Original nesse sentido. Pode passar, acho que tem mais uma imagem ainda. Ah, não temos, né? Então, desculpa. Pode voltar, pode voltar, então, por favor. Então, a expressividade no traço foi uma característica, né? E nós conseguimos... o maior obstáculo, eu diria, não foi nem a questão da comunicação, foi mais a questão do prazo, né? O tempo foi o meu maior obstáculo, mas o resultado agradou a todos, eu espero que também agrade o público, né? Então, o que eu tenho para dizer nesse momento é isso, eu deixo aberto aí para futuras perguntas, né? No tempo restante. Só queria, assim, me esquecendo, a minha entrada no projeto foi o convite da professora Clícia. Nós nos conhecemos por meio de um curso comum que nós fizemos sobre como usar quadrinhos de sala de aula. E anos depois ela me falou que havia uma amiga dela que produzia cordel, né? E daí que surgiu essa apresentação que resultou nesse trabalho que vocês vão estar tendo contato muito em breve, né? Então foi feito com muito carinho.
Tem algumas homenagens sutis, como eu disse, eu não quero liberar nenhum spoiler, né? Isso vai ficar por conta de Clícia. E espero que vocês curtam essa experiência tão prazerosa para vocês quanto foi para mim participar dela. Tá joia? Ok, obrigado a todos. Olá a todos, boa noite. Eu sou a Fernanda, estou aqui representando a editora Letraria. Em primeiro lugar, eu agradeço a professora Kelly, ao professor Danilo, pelo convite de participar dessa live de lançamento. Agradeço também em nome da Letraria pela oportunidade de mais uma publicação do projeto HQ Sinalizadas. E gostaria também de parabenizar a professora Clícia pelo belíssimo trabalho, ao Beto também pelas ilustrações. É um trabalho que, assim como as outras HQs sinalizadas, nos dá bastante orgulho, a gente fica muito contente em poder publicar esse material e disponibilizar esse material. Sei que o Danilo já falou aqui de cada uma das HQs, né? Já foi falado um pouquinho, mas eu queria só reforçar alguns pontos, e o principal deles é o fato de todas elas estarem disponíveis para download gratuito em nosso site, letraria.net/books. Eu coloquei aqui no chat do YouTube os links, né, de cada uma das HQs, conforme o Danilo foi falando. Tem aqui também na tela o link da HQ da Kika, para vocês fazerem o download. É totalmente gratuito, não tem nenhuma necessidade de cadastro, é só clicar em download e baixar o material. Para quem não sabe, a Letraria é uma editora digital, a gente está no mercado desde 2013, e a gente publica tanto livros impressos quanto os livros digitais, que são os e-books. Então, todas essas HQs, elas têm a versão impressa e tem a versão digital. A única que ainda não temos a impressa é essa, né, a Kika, e a Estrela Encantada, que está sendo lançada hoje, e a Amazônia em Chamas também ainda não temos a versão impressa. Mas essas versões digitais, elas podem ser baixadas no computador, no celular, no tablet, qualquer dispositivo digital. Sobre as HQs impressas, elas estão disponíveis em nossa loja, o site é loja.letraria.net, e vale lembrar que todas elas têm um valor muito acessível também, tem R$25, R$30, R$35. E eu queria falar especialmente da HQ Terena, que já foi explicada aqui pelo professor Danilo, que é a Sol, a Pajé Surda, que ela faz parte de uma campanha também organizada pela professora Kelly e pela professora Denise, do Instituto IPED, e toda a renda da venda dessa HQ, ela vai ser revertida para o Instituto IPED, para a formação de professores. Então, é uma HQ que tem a versão digital gratuita, e a versão impressa tem também esse objetivo solidário, né, digamos assim, de retribuir para a comunidade terena propriamente todo esse conhecimento que foi passado. Então, são todos projetos muito interessantes. Queria falar também sobre a HQ A Mulher Surda na Segunda Guerra Mundial. O professor Danilo destacou aqui a questão de ter sido indicada para o troféu HQ Mix. E a questão também da exposição virtual. Quando essa HQ foi lançada, a professora Kelly e o professor Danilo receberam um convite para fazer uma exposição no Museu do Holocausto, em Curitiba. Mas aí, por conta da pandemia, não foi possível fazer essa exposição presencial, e aí, por isso, nós criamos essa exposição virtual, que também está disponível lá no nosso site. É só vocês acessarem letraria.net, que todo esse conteúdo é de fácil acesso. Então, quem ainda quiser
acompanhar, né, visitar essa exposição, ela permanece disponível. Também tem a questão dos vídeos, que o professor Danilo falou, né, que essa HQ tem o QR Code com os vídeos, e todas as HQs que nós publicamos do projeto HQ Sinalizadas, da professora Kelly, elas têm, sim, o QR Code, tanto na versão impressa quanto na versão digital, e é possível acessar os vídeos com sinalização em Libras que estão no YouTube. Então, tem vídeo com o prefácio, a apresentação, e um aspecto muito interessante dessas HQs é o sinalário, que é uma espécie de glossário, mas que contém os sinais que são utilizados nos desenhos, que podem não ser ainda conhecidos, e as respectivas significações. Então, eu destaco aqui a relevância de todo esse material, a nossa grande honra de poder publicar isso, né? Nós aqui da Letraria somos muito felizes com todo esse projeto e fazer parte disso, em compartilhar esse conhecimento com toda a comunidade. Sabemos da necessidade de se discutir todos esses temas que as HQs trazem, né? A questão do Congresso de Milão, a questão da mulher surda, das Surdo-Olimpíadas também, que é uma HQ bastante interessante, é nova, tem a versão impressa, tem a versão digital. Bom, o que mais? Dos vídeos. Sobre a versão impressa, todas elas estão à venda, como eu falei, no nosso site. E toda a venda ela é automatizada, então a gente tem um público da comunidade surda que sempre entra em contato com a gente, e esse site é de fácil... Só um momento. Desculpa. É de fácil acesso, então a gente tem também esse suporte, essa comunicação feita por e-mail, feita pelo site, para atender justamente esse público da comunidade surda. Então, novamente, eu agradeço a todos pelo convite, agradeço a todo mundo que está assistindo aqui essa live, parabenizo os autores e fico à disposição. Obrigada. Isso, tirar os slides, obrigado. Estamos quase encerrando a noite de hoje. Queria agradecer a todos e todas que participaram, que assistiram. É um tema muito interessante, o cordel. Ele ainda não é muito conhecido aqui na nossa região, e a Clícia é uma referência aqui, uma referência nacional sobre a literatura de cordel sinalizada. Então, é muito importante, ela está fazendo parte da nossa equipe, e eu me emociono muito com toda essa história de vida da Clícia. É uma experiência lá do sertão, é muito importante, toda essa aquisição da cultura que ela traz, e agora publicando uma HQ, trazendo toda essa história, é realmente muito emocionante. Então, eu queria agradecer também ao Beto pelos seus desenhos, ficou muito, muito perfeito, ele combinou muito bem com as características dessa cultura que a Clícia trouxe. Também agradecer a Fernanda por nos apoiar nessas publicações na livraria, apoiar com os projetos. Então, realmente agradecer a todos e todas. E queria dar um último aviso para todos que estão assistindo, que se vocês quiserem pedir um certificado, vocês entrem no link que vai estar na descrição do vídeo. É um formulário do Google Forms. E lá vocês conseguem cadastrar e pedir o certificado. Vai estar na descrição dos comentários do vídeo, que você pode ficar à vontade.
Muito obrigada a todos por estar aqui assistindo, por estar participando, aprendendo um pouco mais sobre a literatura de cordel sinalizada. Queria agradecer toda a equipe da HQ por estar participando do projeto, por estar ali junto com vocês. Também agradecer ao Beto por estar participando, me apoiando sempre com os seus desenhos. A gente teve ali uma intimidade muito grande, realmente está guardado no meu coração. E foi muito maravilhoso toda a equipe que trabalhou, apoiou e me ajudou demais. Então, eu agradeço imensamente a todos. E a vocês, aproveitem, tenham acesso a essas histórias, ajudem a educar e ensinar as crianças surdas. E não esqueçam que na próxima segunda começam os minicursos. O minicurso, ele vai ter sobre lendas, contação de histórias, humor. Na terça é humor, quarta-feira é sobre rima, quinta sobre poesia, na sexta-feira sobre visual vernacular, e hoje tem abertura de mais 5 vagas para quem publicar no Stories do Instagram. Corre lá, que ainda dá tempo. Fico esperando vocês, tomara que vocês participem dos minicursos. Muito obrigado a todos e a todas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre literatura de cordel, sobre as HQs, sobre o nosso projeto, pode colocar ali no comentário, a gente fica aguardando. Se tiver algum questionamento, a gente está aqui à disposição para poder responder. Como não tivemos comentários, então só queria agradecer, declaro encerrado aqui, então, é a nossa noite de hoje. Agradeço aos intérpretes que nos auxiliaram nessa sexta-feira à noite. Então, agradeço muito a participação de todos e uma boa noite. Tchau, tchau, boa noite a todos e a todas.